Você ensina aos seus filhos a importância e o poder da gratidão? Melhor, você vivencia junto com seus filhos a gratidão? No seu lar existe o exercício da gratidão? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, mais uma live que a gente vai falar aqui sobre família e criação de filhos. Todo mundo sabe, cognitivamente, todo mundo sabe do poder que a gratidão tem. Muitas vezes ela está até banalizada, né? É um obrigado automático, é um gratidão automático, é um hashtag gratidão, né? Mas o quanto a gente verdadeiramente vivencia gratidão dentro do nosso lar. E não só aquela gratidão de agradecer por quem te atende bem, agradecer por quem te faz alguma coisa boa, mas agradecer por tudo que acontece na sua vida. Agradecer inclusive pelos desafios, porque desafios são ótimos professores. Mas o quanto a gente vivencia isso dentro do nosso lar, o quanto a gente ensina os nossos filhos a vivenciarem, a comunicarem gratidão. O quanto você comunica gratidão aos seus filhos por eles serem quem eles verdadeiramente são. O quanto você comunica gratidão aos seus filhos, né? A gratidão, ela tem um poder muito grande de reprogramar nossas crenças. Porque a gratidão, eu costumo falar que a gratidão é meio que como se fosse um ajuste no foco da nossa lente na forma de vermos o mundo. Imagina uma câmera fotográfica em que você está enxergando no macro. Você vai enxergar aqui o dedo. Aí você está no macro, você está bem próximo, você só enxerga os risquinhos da impressão digital. De repente, se você olhar aquela imagem assim na primeira vez, você nem sabe o que é. Aí quando você ajusta o foco da lente, você afasta um pouco, enxerga o dedo, a mão como um todo. Ou seja, dependendo do ajuste que você faz na lente da câmera, você vai enxergar algo sob um ponto de vista ou outro ponto de vista. Assim é a gratidão na nossa vida. Porque quando a gente tem um olhar de gratidão com a vida, a gente tem uma forma diferente de ver o mundo. A gente vê o mundo sob um outro olhar, sob outro aspecto. Então, quando a gente tem um olhar de reclamação, por exemplo, um olhar de bom dia, Lucília, bom dia, Ju, bom dia, pessoal que já está entrando aí. Então, quando a gente tem um olhar de gratidão com o mundo, né? E aí vamos pensar ao contrário, a gente tem um olhar de reclamação, de insatisfação constante, a gente tem um olhar de negativo para tudo, a gente vai enxergar o mundo daquela forma. Quando eu tenho um olhar de gratidão, eu estou ajustando o foco da minha câmera. Tem uma metáfora muito interessante, eu gosto muito dessa metáfora, que tudo depende de como a gente vê as coisas, né? Imagina uma mosca, imagina uma abelha sobrevoando um curral. Imagina essa abelha sobrevoando aquele curral lotado de esterco, um fedor e aquela coisa desagradável, e essa abelha sobrevoa todo aquele fedor, toda aquela podridão, e ela encontra uma flor no meio da lama em que ela pousa e tira o néctar, tira o pólen dali. Agora imagina uma mosca sobrevoando um lindo bosque florido, verde, um aroma agradável de flores do campo, e ela sobrevoa aquilo tudo até que ela encontra um cocô de cachorro para pousar em cima. E fica a pergunta, quem que eu estou sendo na vida? Abelha ou mosca? Como é que eu estou vendo as coisas? Eu estou vendo a beleza mesmo no caos? Ou eu estou vendo só a podridão mesmo diante da beleza? Então, quando a gente fala de exercitar a gratidão, quando a gente exercita e vivencia realmente a gratidão, a gente ajusta a nossa forma de ver o mundo. E muitas vezes, mesmo diante do caos, a gente encontra motivos para ser grato. E quando a gente encontra motivos para ser grato, a gente consegue aprender com as situações. Porque enquanto eu estou imerso na reclamação, eu não vejo, eu não absorvo o aprendizado daquela situação. Porque eu estou tão preocupado com o meu ego ferido, eu estou tão preocupado comigo, que eu não percebo o aprendizado ali, a beleza oculta naquela situação. Mas quando eu tenho esse olhar de gratidão, eu consigo, mesmo no caos, mesmo nas dificuldades, nas adversidades, eu consigo extrair aprendizado, eu consigo extrair coisas boas, eu consigo extrair crescimento, eu consigo olhar a vida com um olhar diferente. E quando eu trago isso para dentro do meu lar, eu consigo olhar para os meus filhos com esse olhar de gratidão, eu consigo ter uma paternidade, uma maternidade mais leve,
mais tranquila, porque se eu não tenho esse olhar de gratidão, eu estou jogando muita expectativa em cima dos meus filhos, e se eles não atendem a essas expectativas, aí eu tenho um comportamento de reclamação, de insatisfação, de confronto com os meus filhos. Agora, se eu tenho um olhar de gratidão, gente, pensa aí você que está assistindo essa live, você que vai assistir ela gravada, está assistindo ela gravada, pensa aí qual foi a última vez que você parou, olhou nos olhos dos seus filhos e comunicou gratidão para eles, gratidão sincera por quem eles são, simplesmente por quem eles são. Gente, é muito rico, é muito rica essa experiência. Aqui em casa eu tenho o hábito, todo santo dia, ao acordar, o meu filho mais velho já acordou, já estive com ele, eu abraço, eu beijo, eu olho nos olhos deles e falo: muito obrigado por você ser meu filho, eu sou muito grato a Deus pelo presente que você é na minha vida. Só isso. Só falar isso todos os dias, não importa como é que foi o dia anterior. Não importa se no dia anterior teve algum desafio, não importa se no dia anterior a gente teve algum confronto. No dia seguinte, todos os dias de manhã, ao acordar, eu comunico essa gratidão olhando nos olhos dos meus filhos. É como se eu estivesse querendo comunicar para eles ali: olha, eu te amo do jeito que você é, eu sou grato por quem você é, do jeitinho que você é. Mesmo, porque muitas vezes quando eu passo por um desafio com o filho, e aí eu trago aquele desafio para a identidade do meu filho, eu trago aquele peso daquele desafio para a relação com o meu filho, eu deixo de ver a beleza, a pureza que tem na criança ou no adolescente, eu deixo de ver a essência da criança, a essência do relacionamento com o filho, que é mágico, é um relacionamento de crescimento. Mas eu só consigo enxergar isso se eu tiver gratidão. Se eu tiver gratidão pelos meus filhos, se eu tiver gratidão, se eu ensinar gratidão. E não só por eles, tá? Mas nós somos modelo para os filhos o tempo todo. E aí fica a pergunta se eu estou sendo aquele melhor modelo que eu poderia ser. E quando eu comunico gratidão, eu vivencio gratidão no meu dia a dia, não só dentro do meu lar, mas na sociedade, sabe? Nos desafios que eu vivo. Quer dar um exemplo bem pequeno, assim, bem banal, corriqueiro? Acho que eu até já contei isso aqui em algum dia, em alguma live. Na nossa pia aqui, em cima da pia tem um armário, e esse armário ele abre para cima, a porta dele é um basculante e tem dois amortecedores, né, na dobradiça, e fixa a tampa aberta em cima. E um dia eu estava lá arrumando vasilha, lavando vasilha na pia, e essa dobradiça fraquejou ali e bateu na minha cabeça. Ela caiu e bateu na minha cabeça. E aí eu passando a mão na cabeça, aquela coisa assim: nossa, doeu pra caramba. Gratidão. Ficou até estranho, né? Passando a mão na dor assim, pensando gratidão. E eu pensando isso, comunicando: nossa, obrigado. Aí meus filhos estavam tomando café na mesa e eles perguntaram assim: papai, por que você está falando obrigado se o negócio caiu na sua cabeça? E eu falei assim: filho, eu estou agradecendo porque foi a parte de alumínio, porque se fosse a parte de vidro podia me cortar, me machucar, ia ser muito pior. E aí a gente deu risada daquela situação. Mas isso foi real. Eu comunico gratidão, eu treino comunicar gratidão nas mais diversas situações. Eu lembro um dia que eu saí aqui na minha janela, na minha varanda, e estava um dia nublado, e eu cheguei na varanda, respirei fundo, que eu tenho esse hábito, tem uma mata bem na frente da minha varanda, estou de frente para ela aqui agora, inclusive. Tem uma mata quando eu abro a minha janela, eu adoro, gente, eu tenho muita gratidão por isso. Eu abro a minha janela de manhã bem cedinho, eu acordo bem cedinho para meditar, eu respiro fundo, eu sinto aquele aroma da mata, eu sinto aquele ar puro da manhã e eu comunico gratidão. E aí num dia desses abri aqui, fui respirar fundo, comunicar gratidão, mas o dia estava bem nublado. E eu falei: gratidão, meu Deus, que dia maravilhoso. E meus filhos estavam perto e falaram assim: mas papai, está um dia tão feio, nublado. Eu falei: não, gente, está um dia maravilhoso. Daqui a pouco vai cair chuva, vai molhar o solo, vai ser bom para todo mundo. Está um dia espetacular. Gente, isso é uma forma de ver o mundo com gratidão. Em tudo dai graças. Mas em tudo mesmo. Lá na Bíblia não fala assim: em tudo dai graças, exceto para dias nublados. Não fala isso lá. Então é uma questão da gente, em tudo dai graças dentro da casa, em tudo dai graças pelos seus filhos. Deixa eu ver um comentário da Ju aqui, ó. Filhos diferentes requer de nós gratidões distintas. Isso valoriza o significado e distinção a eles. Exatamente, Ju. Filhos, cada filho é um universo à parte. Né? Essa coisa de, criei os dois igual, da mesma forma, e um foi dessa forma, uma reagiu assim, outro reagiu assado. Filhos são um universo à parte, cada filho. E a importância da gente comunicar gratidão por quem cada um é. Não é se um agiu da forma
que eu esperava, o outro agiu de forma diferente, que eu não vou comunicar gratidão por aquele. Não, comunico gratidão por quem eles são, porque eles são únicos, cada um deles é único. Então, comunicar gratidão pela essência divina que eles têm dentro deles, comunicar gratidão pelas alegrias que eles trazem para a nossa vida. E muitas vezes eu vejo pais às vezes reclamando de comportamento de filho, filho atentado, filho isso, filho aquilo. Eu falo, gente, o que dá trabalho é filho doente. O filho com problema de saúde, isso é minha visão, meu ponto de vista, esse é o que dá trabalho, porque esse tira nosso sono, no sentido assim que está afetando diretamente o estado de vida dele. Sabe? Isso tira o sono. Agora, bagunça de filho, desorganização de filho, uma escolha diferente do meu ponto de vista do filho, isso não tira sono. Isso eu estou falando assim, né, gente, situações corriqueiras, situações domésticas. Claro que tem outras questões envolvidas, né, o filho envolvido com droga, com álcool, é uma questão de saúde, isso aí está afetando a saúde dele, isso tira o sono de um pai. Agora, situações corriqueiras que a gente está deixando tirar o nosso sono, bagunça, indisciplina, não vão deixar isso tirar o nosso sono, não vão deixar isso desfocar a nossa gratidão pela essência, pelo presente que os filhos são na nossa vida. Então é uma questão da gente aprender a olhar para os filhos com esse olhar de gratidão. Tem um livro muito bacana que chama Pais e Mães Conscientes, em que ele fala que quando a gente comunica gratidão pelos filhos, é como se a gente estivesse dando aos filhos a autorização de eles serem quem eles verdadeiramente são. Eu achei isso de uma profundidade. Quando eu comunico gratidão por quem meu filho já é como se eu estivesse falando assim, filho, pode ser quem você quiser ser. Pode ser. Eu ensino para os meus filhos os valores éticos, valores de honestidade, valores de respeito ao próximo, de amor ao próximo, de auto-amor, de autoestima. Eu ensino para eles esses valores e eu falo, filho, vai viver sua vida, vai ser quem você é. E quando eu comunico gratidão para ele, gratidão por quem ele é, eu tô passando essa mensagem para ele, eu te amo do jeito que você é. E sou grato por quem você é. Você alegra minha vida do jeito que você é. Gente, isso traz uma leveza para a vida dos filhos, porque às vezes, muitas vezes, nós despejamos nos nossos filhos expectativas frustradas nossas. Eu despejo no meu filho expectativas e às vezes é pesado para ele carregar essas expectativas. Eu tenho casos de clientes aqui de coach que com uma vida travada, que a vida não caminha, porque ele está tentando atender expectativas dos pais. Eu tenho um cliente médico que o rapaz, a vida dele não caminha, um médico formado, fazendo pós-graduação, fazendo residência, e sabe, ele está sempre travado porque ele está sempre buscando a aprovação de pai. E aí essa aprovação não vem porque a expectativa do pai é sempre muito alta e o filho não atende, e às vezes já atendeu, mas não sente como se tivesse atendido, fica uma loucura na cabeça do adulto. Entende que esse rapaz já é médico, fazendo pós-graduação, e a vida dele é travada, ele não consegue se sentir bem nos relacionamentos, não consegue se sentir bem na profissão dele, porque aqui dentro ele tem uma expectativa do pai que não foi atendida ainda. E aí fica aquela coisa, se a gente fica despejando isso nos filhos, é um peso, é um fardo muito grande que a gente está jogando nas costas dos nossos filhos. Então quando a gente comunica gratidão para os nossos filhos, independente das escolhas que eles façam, a gente está deixando os filhos serem quem eles querem ser, quem eles verdadeiramente nasceram para ser. Comunica gratidão, traz leveza para a vida dos filhos, porque eles já vão encontrar seus fardos naturais, eles já vão encontrar os pesos naturais que a vida tenta colocar na gente, mas só se a gente já entrar na vida com essa leveza que a gente vai conseguir lidar com esses fardos de forma mais serena e tranquila. Então quando a gente comunica gratidão aos filhos, gratidão, dando permissão para que eles sejam quem eles queiram ser, quem eles verdadeiramente são, dentro de valores éticos, valores morais, gente, isso é libertador para a gente e para os filhos. Para a gente e para os filhos. Eu lembro de uma outra cliente que ela chegou preocupada que a filha dela adolescente, falou que queria fazer faculdade de filosofia, e ela me falou, nossa, mas eu não quero que ela faça, porque que ele começou. Eu falei, não, mas ela está feliz, ela verdadeiramente quer isso? Não, ela quer, ela gosta, ela lê sobre o assunto, ela estuda, ela fala com muito brilho no olho. Eu falei, então deixa a menina ser feliz, deixa ela fazer o que ela quer. Ela pode ser uma palestrante famosa, ela pode ser uma escritora, ela pode ser o que ela quiser. Entende? Não é um curso superior X ou Y. Gente, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, é natural isso. Nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. A questão é que esse melhor que eu quero para o meu filho muitas vezes está baseado nas minhas crenças, na minha forma de ver o mundo.
E muitas vezes eu estou abafando a forma do meu filho ver o mundo com as minhas crenças. Então, quando eu comunico gratidão para ele, é isso que você quer, filho? É isso que você quer da sua vida? Nossa, gratidão. Gratidão por você estar seguindo o seu caminho, gratidão por sua vida, vai lá. Entende? E esteja do lado do filho para orientar o filho. Quando eu comunico gratidão pela vida do meu filho, eu estou falando isso para o meu filho. Vai ser feliz, eu te amo do jeito que você é, eu te permito ser quem você quer, não precisa atender minhas expectativas, eu já te amo, eu sou grato por sua vida. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E comunicar gratidão também não só pelo filho, né, mas por tudo ao nosso redor. Eu passei em 2011, eu passei por uma situação bem forte na minha vida, que eu era policial rodoviário federal e fui demitido desse cargo. É uma longa história, tem muita coisa aí. Mas o fato é que hoje a quantidade de energia, de gratidão que eu jogo nesse fato acontecido, porque senão eu não estaria aqui falando para vocês. Ou não sei, mas acho que dificilmente eu estaria, porque naquela ocasião eu era extremamente acomodado, eu não lia nada. Eu não lia, se lesse, era um livro por ano, um livro a cada 2 anos. Eu não estudava, eu não me preparava, eu estava completamente acomodado, zona de conforto. Eu não tinha curso superior naquela época, em 2011. Eu começava e parava, começava e parava. Ou seja, por causa daquela demissão, que foi um baque na minha vida no primeiro momento, que foi bem desafiador, mas ela me fez me despertar para um caminho maravilhoso na minha vida. Ela me fez despertar para eu começar a estudar, eu começar a fazer cursos de autoconhecimento, e hoje eu sigo um propósito aqui, eu estou falando para vocês aqui, eu faço live todos os dias de manhã, porque isso me move, querer ajudar pessoas me move, querer tocar a vida das pessoas de alguma forma, positivamente, isso me move. Mais propriamente dito, quando é na área de família, me move ao dobro, me move assim, múltiplas vezes, porque eu gosto muito desse tema, eu passei a estudar muito esse tema. Hoje, leitura para mim é algo essencial, é igual respirar. Eu leio pelo menos 1h30, 2 horas todos os dias. Eu faço meditação 1 hora todos os dias por causa daquela demissão que aconteceu. Por causa de chacoalhar a minha zona de conforto, ou seja, por causa de uma demissão. Eu sou muito grato a essa demissão, eu sou muito grato a esse fato, porque hoje eu estou aqui tentando ser um pai melhor, tentando ser um ser humano melhor, e naquela época eu só estava tentando sobreviver. Eu estava tentando ser um pagador de contas e viver a vida da melhor forma naquela casquinha ali, naquela concha que eu estava fechado. E por causa daquele fato, eu sou muito grato àquilo que aconteceu, porque hoje eu sou um pai muito melhor, eu sou um ser humano muito melhor. Eu estou muito mais sintonizado comigo mesmo, eu me sinto mais próximo de Deus. Ou seja, em tudo dai graças. Mesmo naquela adversidade, eu tenho como buscar um motivo de gratidão. Eu tenho como enxergar. E tem um detalhe, quando eu enxergo esse motivo de gratidão, eu enxergo a beleza que está escondida por detrás daquela situação. Quando eu comunico essa gratidão, eu enxergo a oportunidade que está escondida ali. Porque quando eu não estou comunicando gratidão, quando eu estou reclamando daquela adversidade, eu estou fechado para o aprendizado, eu estou fechado para a oportunidade. E quando eu ensino isso para os meus filhos, às vezes os meus filhos chegam aqui com algum problema, algum desafio que aconteceu na escola, algum desafio aqui de casa, alguma coisa, algum problema que eles estão passando, e eu sempre faço essa pergunta para eles: nossa filho, eu te entendo, deve ser difícil passar por isso, eu trago uma empatia, e depois eu faço uma pergunta: mas o que você pode aprender com essa situação, filho? O que você pode aprender com isso, filha? E aí eu sempre faço essa pergunta para eles, porque eu tento trazer um sentimento de aprendizado para aquela situação. E quando eu consigo trazer esse sentimento, essa sensação de que eu posso aprender algo, mesmo na dificuldade, na adversidade, eu estou ensinando os meus filhos a expressar, inclusive, gratidão pela adversidade, porque ela me ensinou algo. Se não tiver nada para você extrair dali, extrai aprendizado, porque você pode extrair um aprendizado para não repetir aquele erro. Então, em tudo é possível a gente ser grato e ensinar isso para os nossos filhos. A gratidão, ela nos aproxima da nossa essência. Porque a nossa essência não é de reclamação. A nossa essência não é de brigar. A nossa essência é de aceitação, é de leveza, é de serenidade. Entenda que a aceitação, pessoal, não é passividade. Quando eu sou grato pela dificuldade, não quer dizer que eu sou passivo diante daquilo. Eu sou grato pelo aprendizado, eu vou fazer o que tem que fazer para reverter a situação. É diferente de eu ficar lá reclamando, fechado na minha reclamação, na minha vitimização. E quando eu comunico gratidão, eu tô comunicando que eu estou aberto para aprender.
Isso não é passividade, é muito pelo contrário, é muito mais proatividade do que reclamação e vitimização. Porque quando eu estou reclamando, eu estou vitimizando, eu estou lá fechado na minha dor, no meu problema. Agora, quando eu estou comunicando gratidão, eu estou aberto. Eu estou com um olhar de aprendizado, de crescimento. Ensinar isso para os filhos é muito importante, porque quando eles chegarem na fase adulta, a forma como eles vão ver o mundo na fase adulta, ela começou agora. Ela já começou no ventre. Então eu começo a comunicar gratidão mesmo por tudo. Gente, eu me lembro na gravidez do Theo, a Lu, a minha esposa, ela descobriu um pequeno coágulo, um princípio de deslocamento de placenta. E o médico alertou, falou, olha, repouso absoluto, porque se isso evoluir pode gerar para um quadro abortivo. Isso assustou a gente, né? Nas duas primeiras gravidezes dos nossos adolescentes, não teve nenhuma intercorrência, nada. Foi super tranquilo as duas. A do Theo também foi, teve só esse sustinho. Eu falo sustinho porque a gente começou a comunicar gratidão por aquilo, porque minha esposa parou de trabalhar, ficou em casa, ficou de repouso, e eu podia cuidar dela mais de perto, eu estava mais tranquilo com ela ali do meu lado, eu cuidando dela. Os nossos filhos, a gente explicou para os adolescentes o que estava acontecendo, eles cuidaram mais da mãe, ou seja, teve todo um movimento ali, e assim, isso foi mais ou menos no terceiro ou quarto mês de gestação. Lá no sexto, sétimo mês já não tinha mais o coágulo, ele dissolveu, enfim, resolveu a situação. Então, assim, eu entendo que a forma como a gente reage às situações interfere diretamente nas situações, no desenrolar da situação. E, gente, olha como é que é interessante isso. Eu me lembro que nesse processo da gravidez da minha filha, eu estava passando por um processo de coach, na época era o meu terceiro processo de coach, na gravidez do meu filho, do Theo. E quando surgiu esse coágulo, o meu coach ele me fez uma pergunta muito interessante na época, que ele falou assim, qual que é o seu nível de responsabilidade sobre essa condição desse coágulo, do surgimento desse descolamento de placenta? Eu olhei assim e falei, eu responsável? Mas como? Não tem nada a ver. Não, só pensa nisso, reflita sobre isso. Eu fui para casa refletindo sobre isso, gente. Eu comecei a pensar nisso. Falei, caraca, como assim, né? Em que eu posso ter sido responsável por isso? E eu comecei a refletir sobre o ambiente do meu lar, sobre o quanto eu estava verdadeiramente proporcionando um ambiente sereno, tranquilo, calmo. E eu comecei a mudar um monte de coisa na minha conduta dentro de casa. Tá vendo a importância da gente ter um coach? Tá vendo a importância da gente ter alguém de fora fazendo uma pergunta que a gente nem imagina? E aí eu comecei a olhar diferente para a situação e começou a mudar a minha conduta dentro do meu lar. E eu comecei a comunicar gratidão, inclusive por aquela situação. Por estar tudo bem com ela, por a gente ter um plano de saúde, por a gente ter um bom médico. Eu estava comunicando gratidão. Por estar tudo se desenrolando de forma positiva. Enfim, em tudo dar graças. E aí eu ensinei os meus filhos a gente dar graça por aquela situação, a gente comunicar gratidão, a gente comunicar nossos melhores sentimentos, mesmo diante de uma possível adversidade. Gente, isso é maravilhoso. A gente ensinar a gratidão para os nossos filhos, a gente está ensinando maturidade, a gente está ensinando abertura para o aprendizado, a gente está ensinando crescimento. Não tem como você pensar em crescimento sem gratidão. Muitas vezes a gente pode pensar em alguém, nossa, mas eu conheço fulano que ele é rico, ele está muito bem sucedido, ele não é grato a nada, ele é ranzinza, rabugento. Falei, olha só, quando eu falo de crescimento, vai muito além de crescimento material, tá? Quando eu falo crescimento pleno, é crescimento material, junto com crescimento nos relacionamentos, junto com proximidade de Deus, junto com saúde plena, junto com tudo, junto com relacionamentos familiares saudáveis. Isso é o verdadeiro crescimento. Não pensa naquela pessoa, nossa, mas fulano é bem sucedido e não é grato em nada. É muito pelo contrário, ele é um cavalo, ele é ranzinho. Essa pessoa não cresceu. Ela pode ser rica, ela pode ter bens materiais, mas ela não cresceu. Agora você pensa naquele fulano que é rico, que é bem financeiramente, materialmente, e é bem na família, e está bem com a saúde, tem um relacionamento bom com Deus e convive bem em sociedade. Esse cara cresceu. Então, quando eu ensino os meus filhos gratidão, eu estou ensinando para eles esse crescimento. Que eles possam alcançar esse nível de crescimento, de ser grato em tudo, de ser grato materialmente, de ser grato espiritualmente, de ser grato emocionalmente, de ser grato pelas dificuldades, de ser grato pelas adversidades. É muito importante que a gente ensine o quanto antes os nossos filhos a serem gratos, porque a gratidão leva para Deus, a gratidão nos leva para a nossa essência divina. A gratidão nos faz enxergar o mundo de uma forma plena. A gratidão nos faz enxergar o mundo de uma forma mais verdadeira. Então vamos ensinar gratidão dentro da nossa casa. Mas para isso a gente precisa vivenciar a gratidão. Ô Lucas, meu amigo Lucas,
Thaís, que chegou aí agora há pouco também. Sejam bem-vindos. A gente está finalizando aqui, pessoal, nossa live diária de 30 minutos, todos os dias às 8 da manhã. Então, pessoal, a gente caminhando aqui para o final da nossa live, a mensagem que eu gostaria que ficasse é essa. Vamos vivenciar gratidão. Quando a gente vivencia a gratidão, a gente ensina os nossos filhos a gratidão. E quando a gente ensina os nossos filhos a gratidão, a gente está ensinando os nossos filhos um processo de aprendizado, porque gratidão é aprendizado. Quando eu comunico gratidão para uma coisa boa, a gente comunicar gratidão para coisa boa é muito fácil. Comunicar gratidão quando está tudo bem, nossa, parece meio que automático, né? Fica até uma gratidão meio superficial. Agora, quando eu vejo uma gratidão, quando eu comunico gratidão num momento difícil, quando eu comunico gratidão numa adversidade, isso requer maturidade. Isso requer evolução moral e evolução espiritual. Então, quando eu ensino isso para os meus filhos, quando eu ensino gratidão para os meus filhos, eu estou ensinando para os meus filhos evolução moral, evolução espiritual, evolução emocional, maturidade. Gratidão tem a ver com maturidade, com sabedoria. Então vamos ensinar isso para os nossos filhos. E a gente só ensina para os nossos filhos vivenciando isso. O que a gente ensina para os filhos da boca para fora até fica por um tempo, mas não perdura. Agora, o que eu ensino para o meu filho, quando eu vivencio, essa é a mensagem que fica. Essa é a mensagem que grava. Essa é a mensagem que vai ficar na alma dos nossos filhos. Então vamos vivenciar a gratidão, porque a gratidão ela nos faz enxergar o mundo com mais leveza, com mais serenidade. Ela nos faz enxergar a relação com nossos filhos com muito mais presença, com muito mais amor. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ver aqui os comentários. Tem sido ótimas as lives. Sinto que estou vivendo muito do que você diz. Uau, Ju, obrigado, viu? A Ju está sempre aí. Obrigado pelo carinho, Ju. Em todos os momentos, sejam gratos. Exatamente, Lucília. Em todos os momentos, sejamos gratos. Thaís também está aí direto nas lives. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que a live vai ficar gravada, como todas as outras. As lives estão ficando gravadas. Se isso fez sentido para você, se esse assunto fez sentido para você, por algum motivo ele te tocou positivamente, compartilhe com quantas pessoas você desejar. Compartilhe com aquela família, com aquele pai, aquela mãe que você sabe que pode estar passando por alguma dificuldade, que possa ser beneficiado com esse conteúdo. Tá bom? Nossa intenção é propagar e disseminar essa corrente do bem aí e tentar transformar um pouquinho cada família. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até amanhã às 8. Beijo no coração.